Então, dando continuidade, a gente tem aqui um próximo exemplo, tá? Exercícios resolvidos aí para vocês sobre círculos e circunferências. Então, vamos ver aqui a questão 1. Questão 1 que diz o seguinte, né, para a gente. Perdão, deixa eu voltar aqui. Pronto. Fala que uma circunferência, ela possui um perímetro igual a 628 centímetros. Então, vamos lá. Lembrem-se que quando a gente fala de perímetro, já falei isso inicialmente para vocês, o perímetro trata-se da mesma situação do comprimento da circunferência. Então, a gente quer calcular o comprimento. E lembre-se, o comprimento da circunferência é dado por 2 vezes o π, que é aquela constante, que vale 3,14, vezes o nosso raio, tá? Então, sabendo que o perímetro da circunferência, que é o comprimento, é igual a 628, ele pede para a gente calcular o diâmetro dessa circunferência. Então, eu tenho 2 vezes o π, lembre do π, ele vale 3,14. Só que a gente não conhece o raio. Como ele quer que a gente encontre o diâmetro, a gente lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Então, eu tenho que encontrar o raio para depois a gente poder calcular o comprimento do diâmetro, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, a gente primeiro calcula o raio, posteriormente calcula o comprimento do diâmetro dessa circunferência. Só que para calcular o raio, eu estou vendo aqui que 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes o raio. E lembrem-se que tudo isso é igual a 628. Como a gente quer encontrar o valor do raio, isolando o raio, eu tenho que vai ser 628 dividido por 6,28, porque o 6,28 estava multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? E lembrem-se, para a gente poder efetuar a divisão dessa, a gente vai trabalhar com transformações de números decimais, né? Ou melhor, já que o carinha tem 2 vírgulas embaixo, a gente sabe que eu posso acrescentar 2 zeros em cima e dividir por 628, que é um número já inteiro. 628 por 628 resta 1, acompanhado dos 2 zeros, então o raio é igual a 100. Tirar esse pontozinho aqui que ele não existe, né? Então, a gente tem um raio igual a 100 centímetros, tá bom? Como a gente pede, não é, a gente quer calcular na questão o comprimento do diâmetro, eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, e o dobro de 100 me diz, então, que o diâmetro é igual a 200 centímetros. Então, está aqui uma questãozinha que pedia para a gente calcular o diâmetro, sabendo já do comprimento da circunferência que foi dado pelo perímetro, tá bom? Então, uma questão que varia, né? Uma aplicação para a gente aí sobre a determinação do comprimento ou área de uma circunferência. Nesse caso, foi o comprimento. Aí a questão 2 também, né, diz o seguinte: duas circunferências são concêntricas, quer dizer, elas têm o mesmo centro, tá? E elas possuem o mesmo centro, sabendo disso, determine a área da figura em branco. Então, ele quer a área dessa região em branco, ó, chamada também de coroa circular. Então, na verdade, como a gente quer calcular a área da coroa, o que a gente quer determinar é a área da circunferência grande. Alguma coisa nem precisa disso aqui. Então, vamos lá calcular agora a área do setor circular, né? A área de setor circular para a gente continua dentro da determinação de regiões de circunferência, só que setor circular para a gente agora trata-se somente de um cálculo de uma fatia. Nesse caso, a gente tem um círculo, e eu quero tirar uma fatia desse círculo. Para a gente poder calcular a área dessa fatia, a gente está atrás de trabalhar a área do setor. É um setor circular. E a gente vai precisar do ângulo desse setor circular, tá bom? Então, da abertura angular, chamada de alfa, beta, teta. Nesse caso, a fórmula diz para a gente, então, que a área do setor circular é dada pela expressão ângulo do setor, que é o ângulo teta, multiplicado pelo π, que é a nossa constante,
vezes o comprimento do raio. O raio é essa distânciazinha, né, do centro, ó, até a extremidade da minha circunferência, o raio. Só que o raio está elevado ao quadrado e tudo isso dividido por 360, tá bom? Então, π vezes o raio vezes, perdão, θ vezes π vezes o raio ao quadrado, dividido por 360. Vamos para uma aplicação desse problema de setor circular. Ele diz que existe um setor circular, então a gente tem uma circunferência, cujo setor circular, deixa eu apagar aqui rapidinho, cujo setor circular para a gente tem uma abertura angular de 30 graus, então a gente vai do centro até a extremidade da circunferência, abrindo um ângulo de 30 graus, ó. E ele quer que a gente calcule a área desse setor de 30 graus, sabendo que o raio mede 4 centímetros de comprimento de raio. Então, lembrem, a área do setor circular é dado por quem, gente? Ângulo vezes o π vezes o raio ao quadrado, divididos por 360. Então, a área desse nosso setor circular vai ser quem? O nosso ângulo é 30 graus, vezes o π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 360. Então, a área do nosso setor circular vai ser 30 vezes 3,14, de novo, aqueles cálculos que a gente trabalha com números decimais, vai me dar 94,2, vezes 4 ao quadrado é 16. Tudo isso dividido por 360. Se eu multiplicar 94,2 vezes 16, isso vai me dar, então, 1.507,2. Só que eu vou dividir isso por 360, né? Então, se a gente divide esse resultado por 360, a gente vai calcular a área de um setor circular, então, de aproximadamente 4,2 centímetros. Então, está aí a nossa área, setor circular. Lembre que a área é dada em centímetros quadrados, perdão, né? Então, a área da nossa fatia é de 4,2 centímetros quadrados, ok? Então, lembrem-se da aplicação da fórmula de área de setor circular. Só que existe também a área do setor circular dada em função do comprimento. Ele dá essa fórmula para a gente. Aquela outra foi em função do ângulo. Essa é em função do comprimento. Ele diz que a área do setor é dada pelo comprimento vezes somente o raio, dividido por 2. Então, vamos lá ver essa questãozinha que pede o seguinte, ó. Calcule a área de um setor circular. Então, a gente quer a área do setor. Sabendo que o comprimento do arco é de 20, então eu já tenho um comprimento que é de 20, vezes o raio, que é 12, tudo isso dividido por 2. Então, a área do nosso setor circular vai ser dada por quem? 20 vezes o 12 que a gente vai ser 240. Só que 240 dividido por 2 vai me dar 120 centímetros quadrados. Então, está aí a área da região desse setor circular, dado pelo comprimento da circunferência, tá bom? Então, esse foi o nosso trabalho inicial sobre a aplicação de círculo e circunferência, parte inicial aí do nosso módulo 11. A gente se encontra na parte 2, que vai trabalhar áreas de figuras e regiões de cálculos de volume, tá bom? Até mais, gente.